Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para entendermos a vontade de Deus e entendermos como devemos olhar este mundo, como devemos olhar o que é eterno. Precisamos crescer, amadurecer, conhecer da vontade de Deus para vivermos neste mundo como filhos, expressando e revelando o Pai, manifestando do seu amor, da sua graça, da abundância de vida que Ele nos concede. Não quer dizer que não viveremos sem problema, mas precisamos entender que neste mundo tudo é ilusão. Tudo é ilusão e não tem nada que possamos alcançar de novo ou fazer diferente ou mesmo mudar. Precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o que ela fala e entendermos a vontade de Deus segundo essa perspectiva. Em Eclesiastes, no capítulo 1, do verso 1 ao 11, o rei Salomão, escrevendo, ele diz assim: são estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva de tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo nem neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isto aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu bem antes de nós nascermos. Tudo lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. O que nós precisamos entender que, tirando o aspecto de tecnologia, de avaliação, de evolução da tecnologia, do que podemos usufruir, nós podemos dizer o mundo está melhor do que era no passado. Quanto ao aspecto de conforto, muitos alcançaram e muita tecnologia existe e permite isso. Facilidades que nem poderíamos imaginar. Mas o que existe de diferença quando pensamos acerca do ser humano? Acerca da natureza, acerca das coisas que acontecem, da maneira de fazer? Nada. Sempre se repete. Por quê? Já pensamos sobre isso? Essa é a questão da natureza corrupta do ser humano. Nós não mudamos. Nós não evoluímos como pessoas, não evoluímos como gente, no tratamento de uns para com os outros, na maneira como nós nos relacionamos, pois nunca enxergamos o outro como irmão, e nem somos o próximo dele na maioria das coisas quando se tratar da necessidade de ter que nos salvar. Pois pensamos em nós mesmos, pensamos antes de mais nada em nós, em alcançarmos nossos sonhos, em termos os nossos desejos e objetivos atendidos. Isso não existe de novo. Isso não muda. Isso nunca mudou. O homem continua o mesmo. Existem pessoas que conhecem a Deus, que compreendem do seu amor e que se ofertam. Ofertam em favor do mundo, ofertam em favor das pessoas para que possam ter uma vida melhor, ter condições melhores. Mas essas pessoas conheceram a Deus. Fora do conhecimento de Deus, não existe nada de novo neste mundo. Nós, por nós mesmos, não fazemos nada, não mudamos, não melhoramos, não evoluímos. Somos corruptos. Corruptos em todos os aspectos e não deixaremos de buscar os nossos interesses. A verdadeira vida, o verdadeiro entendimento do propósito da nossa vida está no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua vontade. Não estamos falando de religiosidade, não estamos falando de liturgias, de práticas, de dogmas,
mas do conhecimento que é traduzido na palavra de Deus. Falamos muitas vezes mal das Escrituras, mas não tomamos tempo para ler com o desejo de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade. Queremos experimentar algo novo, algo que muda, algo que transforma, somente através da palavra. Palavra viva, que traduz vida, que revela vida, mas que nós precisamos olhar com o desejo de querer conhecer Deus, conhecer da sua vontade, entender o que Ele quer falar. Quando nós fazemos isso, Ele nos fala, se revela a nós, se mostra a nós. Quando temos um desejo ardente de querer conhecer a Deus e a sua vontade. Pois é neste processo que conseguimos enxergar que está além da natureza humana, além da vida neste mundo vivida de maneira a simplesmente olhar na perspectiva que Salomão olhou da ilusão desta vida. Pois o desejo da eternidade, a eternidade que Deus colocou em nosso coração, foi posto por Deus, e só nele a gente encontra. E a vida eterna, como Jesus orou, ela está no conhecimento de Deus. Fora do conhecimento de Deus, não existe vida, não existe abundância, não existe novidade, não existe uma maneira diferente de olhar este mundo. A perspectiva de evoluirmos, de crescermos, de transformarmos, de sermos instrumentos neste mundo que possa fazer diferença está em conhecer a Deus. Não existe outra maneira e nem outra opção. Abundância de vida somente no Criador. Somente em Cristo Jesus, que prometeu vida abundante. É uma promessa. Mas isso quer dizer que não teremos problema? Não, muito pelo contrário. Os problemas existem, eles são comuns ao homem, a todas as pessoas, sem exceção, justos e injustos. Não existe punição pelas dificuldades, pelos problemas e tribulações que possamos enfrentar. Simplesmente faz parte da vida do processo. Como olhamos isso é que depende de conhecermos a Deus ou não, pois nisso tudo podemos ser edificados, conduzidos a um processo de maturidade e de mais conhecimento de Deus. Pois não vivemos pelas circunstâncias, mas devemos viver pelas promessas. Promessas de Deus com relação à sua vontade, seu querer e o seu desejo para as nossas vidas. Que a gente possa crescer, amadurecer, conhecer a Deus na plenitude da sua vontade, de maneira que a gente expresse o conhecimento dele. Que a gente possa entender isso, submeter à vontade de Deus, sermos instrumentos. Instrumento de justiça neste mundo, de fazer diferença, de realmente fazermos diferença neste mundo como família, como igreja, conduzindo as pessoas ao conhecimento do Pai e da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender isso e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.